Grade. Let's start our class. Page 8, página 8. Reading time. It was homework. We marked last week, last Wednesday. Então, vocês tinham que fazer esse exercício aqui, na última quarta-feira, né? A gente conferiu. Do you think foreigners need a visa to visit Brazil? If so, which ones? Então, a primeira pergunta, você acha que os estrangeiros precisam de um visto para entrar no Brasil? Se precisam, quais são? Quais são os estrangeiros? Quem é que pode responder a letra A? E quem fez, né, no caso? Vocês têm a oportunidade de usar o chat ou o microfone. Quem é que poderia responder? Lucas Jean, have you done it, man? Well, no, I don't found. You didn't do, right. Who did it? Eu acho que o mano está falando coisa diferente. Então, você acha que os estrangeiros precisam de um visto para visitar o Brasil? Se precisam, quais são? A Milena respondeu. Show, Milena, let's read. So, letter A, the foreigners who intend to travel to Brazil for tourism may or may not need a visa. If the country of origin has a diplomatic agreement, only a valid passport can be presented. For work or study, it is always necessary to obtain a Brazilian visa. Great, Milena, mas era para pesquisar. Ótimo, perfeito. Então, na pesquisa da Milena, ela coloca ali no parágrafo, né, respondendo a questão A, que o Brasil, ele adota, né, alguns precisam, outros não. Isso significa o quê? Que o Brasil, ele adota uma política de reciprocidade. Então, o país que exige dos cidadãos brasileiros o visto para entrar, né, no seu território, aí o Brasil adota o mesmo sistema. Então, tem países que os cidadãos brasileiros não precisam de visto, né? Aí, também, para entrar no Brasil, os cidadãos desses países também não precisam de vistos para entrar no Brasil. Então, é a política da reciprocidade. Por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles não exigem vistos do Brasil. A maioria dos países da Europa, né? Isso, eles não exigem visto para entrar no Brasil. Aí o Brasil não exige também, tá? Mas o país que exige, aí o Brasil também aplica, né, a mesma política. Na Europa, não precisa também de visto, né? Então, só o passaporte. Os países europeus, eles também não têm essa necessidade de visto. Os Estados Unidos, né, precisa de visto. Então, o Brasil adota a política da reciprocidade. Ótimo! Fechou, Milena. Alguém fez diferente? Alguém quer ler também? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu vou tirar um pouquinho da tela para poder ver o chat de vocês, tá? Gostei. Muito legal a tua resposta. Bem completa. Anybody else? Mais alguém? Ok, let's go to the next question. Letter B. Do you think... É por isso que eu dei um tempinho, né? A Milena levou bem, né? A sério que eu falei, como eu dei um tempinho para dar uma resposta assim bem elaborada, né? Bem legal, bem pesquisada. A Milena foi lá e show de bola. Show. Letter B. Do you think it is important for a country to request visas? Why? Então já é uma resposta mais pessoal, né? Você acha que é importante para um país pedir o visto? Por quê? Who can answer this one? Let me check on the chat if there is an answer by you. Let me see. Nobody answered. So the question is in the air. I'm not going to ask any name. Não vou pedir nenhum nome, né? Tá para responder. Ó. Vou só lançar a pergunta. Gabriel Quadros. Yes, to control the entry of foreigners into the country illegally and avoid tragedies such as terrorist attacks. Great, Gabriel. Great answer. Ótima resposta. Perfeito. Então, para ter, né, esse tipo de controle, com certeza,
né, para controlar a entrada de estrangeiros, né, que estão no país de maneira ilegal, né, para não entrar de forma ilegal e evitar, né, tragédias tais como ataques terroristas. Ótima resposta. Gostei. Anybody else? São meio que respostas, né, mais pessoais, né, então sendo a mesma pergunta, sempre tem, assim, uma diferença, né, ou algo que um colocou, o outro não, um completa o outro, né. Fechou, let's see if you are going to have another answer. I don't think so. Going once, going twice. Ok, that's all. Fechou então, galera? Então tinha ficado, né, na página 8 o exercício 1. Aí eu lembro que nós fizemos o 2, né, na semana passada. We have done exercise number 2. FAQ, Frequently Asked Question to the Visa Section. Fizemos então as perguntinhas ali do texto. And now I'm gonna ask you to open your brochure on page 9. Let's go to page 9. Vamos para a página 9 então, tá, galera? Para a gente poder dar uma adiantadinha aí boa e aumentar o nosso conteúdo aí na nossa avaliação. Question words. Nós vamos relembrar alguns question words, pronomes interrogativos, cada um com uma função, né, diferente. A gente conhece praticamente todos, mas nessa revisão, a gente vai, então, rever, né, as funções deles. Então, cada pronome interrogativo, que sempre vai anteceder, sempre vai iniciar, né, a frase, tem uma função. Então, vamos lá. Question words. We use question words to ask about specific information. Então, para informações específicas, costumamos usar aí os question words. Complete the diagram with question words from the box. So, nós temos how, what, when e where. Vocês vão completar nesses espaços aí. Alguns já estão feitos, ó. Por exemplo, whose. Whose tem a função de possession, que é o quê? Possessividade. Sempre que eu quero saber o nome de alguém que possui um objeto, eu uso o pronome interrogativo whose. For example, whose laptop is that? De quem é aquele laptop? It's John's. É do John's. It's Luisa's. É da Luisa. It's Lucas's. É do Lucas. Então, sempre respondendo, né, com a pessoa e o apóstrofo S para indicar, né, que pertence àquela pessoa. Ou, claro, pode usar um adjetivo possessivo, né? It's mine, é meu. It's his, é dele. Depois nós temos, qual o pronome interrogativo que refere-se a time, tempo? Tirando da lista ali. Qual seria? When? When, perfect. Então, escrevam ali, when. Que quer dizer quando. Então, whose é de quem, when é quando. Ok. Depois nós temos o pronome interrogativo which, que é usado para quando eu faço uma pergunta, querendo saber o quê, só que na pergunta eu tenho opções de resposta limitada. Normalmente, quando eu uso which, é porque a pessoa vai escolher uma das alternativas ali, limitadas, para responder. Então, for example, então which significa o quê? Né? O mesmo significado de what, mas usados para esse contexto. Então, eu pergunto, which your favorite car? Which is your favorite car? The sports one or the sedan one? Qual é o seu carro favorito? O esportivo ou o sedã? Observe, ó, que na resposta, ele vai ter a opção de escolher um dos dois. The sports one, the sedan one, or the wagon. Ó, eu posso até dar mais uma alternativa. Aí, ele vai escolher um deles. Por isso que na pergunta eu uso which, quando a gente tem opções de resposta. Which is your favorite color? Red, blue or green? Aí você escolhe uma delas. Ok? Então, which quer dizer o quê? Para quando a gente tem opção de escolha limitada. Manner. Qual é o pronome interrogativo usado para maneira, forma?
Eu quero saber algo. How? How? Perfeito. How are you? How do you go to the school? How did you recognize me? Então eu tenho, né, o how, que é como. Depois nós temos o who, que é usado para people, quando eu quero saber o nome de alguém, é o nosso quem, né, que é bem conhecido. E quando eu quero saber uma informação de algo, ou seja, eu não tenho noção nenhuma, quero saber algo em que eu não tenho nenhum tipo de opção, nenhuma informação. Qual é o pronome interrogativo que eu uso? Da listinha ali. What. Perfeito, what. Então, what information about something? Informação sobre algo. Ou seja, o quê? I have no idea. Depois nós temos o why, que é para razão, motivo, que é o porquê, uma pergunta, né? Que sempre respondemos com because. E para place, nós usamos o where, que é o onde. Então temos aí os question words, just to remember. Beside, we have an observation. Question words are usually placed at the beginning of a question, before auxiliary verbs. Então, os question words são usados sempre, né? Colocados sempre no início de uma pergunta e antes dos auxiliares, dos verbos auxiliares, como do, are, did. Okay? Second point. Some question words may be combined with nouns in order to ask even more specific questions. Então, alguns pronomes interrogativos até recebem um substantivo, uma palavrinha depois para ficar mais específico. Por exemplo, what. What é o quê, né? Mas eu quero saber algo, de repente eu quero fazer uma pergunta de algo bem específico. What time? Ó, eu coloco a palavrinha time, eu passo a fazer que tipo de pergunta? Eu quero saber o que com o what time? Seria o quê? Que horas, né? What time? What time is it? Ou how? What time is my visa interview? Que horas é a minha entrevista para o visto? O how, se eu coloco a palavrinha much depois de how, eu passo a ter um outro contexto também. How é como, mas se eu coloco how much, eu quero saber quanto custa. How much does it cost? Quanto custa? Aí na sequência nós temos um exercício que vocês vão sublinhar qual pronome interrogativo se encaixa para aquela pergunta. Ok? A little time to do. Let's go. Tempinho para fazer. Para quem está sem apostila, esse é o exercício. Your turn.
Ok, gente, vamos conferir então. Let's go. Who can answer the first one? Letter A. Which interrogative word I used on letter A? Who? Who is responsible for issuing passports? Perfeito. Who? Ah, só a Júlia colocou uma professora, eu vou ter que sair nesse mesmo. Ok, Júlia. A Júlia já saiu? Júlia, você ainda está na sala ou não? Será que ela pode responder? Eu acho que ela já saiu, professor. Eu vi a notificação de ajuda, já saiu. É que a Júlia saiu. Ela escreveu faz 3 minutos. Então já deve ter saído. Tá, nossa, que triste, né? Ok, então. Qualquer coisa, dê os pêsames para ela, tá? Se alguém for falar com ela, diz para ela que eu desejo minhas condolências. Tá bom? Tá, seguimos então, gente. Então, letra A, who. Letra B, can I renew my driver's license? I put you where? Where? Yes, it is. Where? Onde eu posso renovar minha carteira de motorista? Where? Onde? Letter C. Documents are necessary to issue an electoral card. What? What documents? Perfeito. Letter D. Does a worker need an employment card? Why?
Why? Por quê? Por que um trabalhador precisa de uma carteira de emprego? Carteira de trabalho, perdão. Why? Por quê? Perfeito. Letter D, why? Letter E, birth certificate must be shown to the officials. Whose? Whose? Ok. Whose? Perfeito, galera. We had no mistakes. Não tivemos erros, né? Então, todos certinhos. Letter A, who. Letter B, where. Letter C, what. Letter D, why. And letter E, whose. All right. Number 2. Então, para a reta final aí, né, da nossa avaliação, write question words to complete the following sentences. Pay attention to the answers. Então, aqui vocês vão usar esses question words e prestar atenção nas respostas para poder usá-las. For example, letter A. Can a Brazilian citizen get an electoral card at the age of 16? Com a idade de 16. Então, você vai usar ali o pronome interrogativo que se refere à idade, né? A tempo. No caso aqui, fala-se o tempo, né? Na época. E assim por diante. Um tempinho, então, para fazer, gente.
Okay, guys, let's check the last exercise. Right questions. So, letter A. Qual pronome interrogativo se encaixaria para a letra A? Quem pode responder? When? When can a Brazilian citizen get an electoral card at the age of 16? Quando um cidadão brasileiro consegue, né, obtém uma carteira de eleitor aos 16 anos. Letter B. Much does a visa cost? $160. Pergunta está no ar. A Luísa respondeu who? Seria a letra B, Luísa? A B ou a que tu colocou o who? Se puder só identificar. Eu botei na B, quer dizer. Na B? Não é who, mas uma livre resposta. Para mim é a participação que manda, hein? Não é quem acerta. Qual seria? How much? How much does a visa cost? Perfeito, how much? Ok. Letter C. Oregon issues birth certificates at a register office. Qual seria? Pode usar no chat. A C? A C. Tá, What? What Oregon issues birthday certificates? What? Perfeito. Letter C, what? Letter D. Do I have to present my passport at the border? Where? Perfeito, where? Porque border é fronteira, né? At the border. So, where? Onde? Letter E. Authorization does a minor need to travel? Of both parents.
whose, certo? Whose authorization, de quem é a autorização que o menor precisa para viajar? De ambos os pais, de ambos, mother and father. Letter F, documents should I take to request my passport? Your identity card, marriage certificate, and proof of residence. Which? Perfeito, which, quais, no plural, porque daí eu tenho limites, né, de resposta, de opções, which, perfeito. Letter G, should I carry ID? Because that way you can easily prove who you are. Olha a resposta, estou usando because. What? Why? Não, why. Why? Quando eu uso a resposta com because, é porque a pergunta eu uso why. É why, eu troquei. Jesus, doesn't matter, man, doesn't matter. The most important thing is that you said. Não importa. O mais importante é que você respondeu, tá? Independente de acertar ou errar. Tua nota vai ser ótima de participação. Errando, acertando. Então, fechou, galera. Então, o exercício 2, né, ficou a sequência. Letter A, when. Letter B, how. Letter C, what. Letter D, where. Letter E, whose. Letter F, which. And letter G, why. Ok? Só para confirmar, então, o conteúdo da nossa avaliação, que eu vou postar na sexta-feira no Clip Escola. Então, o seguinte, seria from page. Começa, então, na página 3, ok? From page 3 until page 9, até a página 9, certo? Então, fiquem atentos ali com o futuro com o will, né? Future with will, que é super importante para nós. Question words também, pay attention. Então, vocês têm aí o material, né, como fonte de pesquisa. Então, a nossa avaliação vai ser postada na sexta-feira. Aí vocês têm até terça para entregar, ok? Students, thank you for your attention. Obrigado pela atenção e vejo vocês na quarta-feira que vem. Bye bye. Have a great week. Bye, Bye. teacher. Bye bye. See you there. Bye. Bye bye. Goodbye. See you there.